Havendo número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 299ª reunião plenária da 17ª Legislatura, 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. 246ª reunião plenária ordinária da 17ª Legislatura. 79ª reunião plenária da 3ª Sessão Legislativa, 2019. 73ª reunião plenária ordinária da 3ª Sessão Legislativa, 4 de novembro de 2019, 15 horas e 20 minutos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da agenda legislativa. Expediente. Leitura e votação da ata da reunião plenária número 297. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata. Os vereadores que desejam discutir a ata que se manifestem. Considera-se discutida a ata pelos colegas vereadores. Coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a ata da reunião plenária número 297. Passamos agora às comunicações e convites do Poder Executivo Municipal em resposta a diversas proposições. As proposições, pedidos de informações e indicações já constam na agenda legislativa dos colegas vereadores. Na sessão de hoje, temos um total de 36 pedidos. Passamos agora às comunicações ao plenário. Conforme parágrafo 1º do artigo 224 do Regimento Interno, anunciamos a votação na próxima reunião plenária ordinária da mensagem número 48 de 2019, que veta totalmente o projeto de lei número 49 de 2019, de autoria do vereador Leandro Rosso, que institui o programa Farmácia Solidária no município de Passo Fundo. Pareceres: CCCDH, pelo acatamento do veto total, relator vereador Rafael Colucci. CCJ, pelo acatamento do veto total, relator vereador Paulo Necli. Em votação, requerimento de justificação de ausência número 37 de 2019, de autoria do vereador Evandro Meirelles, justificando a ausência na reunião plenária ordinária de 4 de novembro do corrente pelo motivo de estar em viagem a Porto Alegre, onde reunir-se com o presidente da Corsã. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de justificação de ausência número 37 de 2019. Em votação, requerimento de justificação de ausência número 38 de 2019, de autoria do vereador Gleison Consalter, justifica a ausência na sessão solene de 30 de outubro do corrente por motivos particulares. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de justificação de ausência número 38 de 2019. Em votação, requerimento de justificação de ausência número 39 de 2019, de autoria do vereador Evandro Meirelles, justificando a ausência na sessão solene de 30 de outubro do corrente por motivos alheios à sua vontade. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de justificação de ausência número 39 de 2019. Em votação, requerimento de justificação de ausência número 40 de 2019, de autoria do vereador Saul Spinelli, justificando a ausência na reunião plenária ordinária de 30 de outubro do corrente por motivos de saúde, conforme atestado médico em anexo. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de justificação de ausência número 40 de 2019. Em votação, requerimento de justificação de ausência número 41 de 2019, de autoria do vereador Saul Spinelli, justificando a ausência na sessão solene de 30 de outubro do corrente por motivos de saúde, conforme atestado médico em anexo. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento de justificação de ausência número 41 de 2019. Em primeira comunicação ao plenário, requerimento de viagem número 38 de 2019, de autoria do vereador Leandro Rosso, solicita autorização para viajar a Amaral no dia 30 de outubro do corrente. E em primeira comunicação ao plenário, requerimento de viagem número 39 de 2019, de autoria do vereador Paulo Necli, que solicita autorização para viajar a Porto Alegre no dia 4 de novembro do corrente. São essas as comunicações ao plenário da sessão de hoje, senhor presidente. Orador do grande expediente, estava escrito para hoje o vereador Paulo Necli, mas por motivo de viagem a Porto Alegre, o mesmo não fará seu grande expediente.
Entramos diretamente na comunicação de líderes. Primeira bancada, bancada do PP. Declina. Próxima bancada, bancada do PDT. Ausente. Próxima bancada, bancada do PSB. Em permuta com a bancada da Cidadania. Que bom seja. Só um momentinho, já devolvemos o tempo que não está. Tenta de novo aí. Tenta de novo, vereador. Tá ok? Então tá bom. Eu gostaria de fazer uma fala sobre as emendas impositivas. Sabes que nosso prefeito Luciano Azevedo já manifestou, e não é segredo, mais de uma vez, quando eu estava, de que não é a favor das emendas impositivas. Não é simpático às emendas impositivas. E a justificativa dele, inclusive, em parte eu concordo. Né? Mas, da mesma forma que se tem liberdade de fazer a crítica às emendas, eu, como parlamentar, vou fazer aqui a defesa das emendas impositivas. As emendas impositivas, já diz a palavra, impositivas. Ou seja, está previsto na lei, está previsto na legislação e não é novidade em Passo Fundo. Existe, inclusive, agora os deputados estaduais terão emendas, os deputados federais têm emendas e os parlamentares de outros países é um sistema que funciona e funciona muito bem em outros países. Não concordar é, de fato, um direito. É um direito preconizado no Estado de Direito Democrático. Eu não concordo, eu falo. Mas isto não pressupõe que eu não devo cumprir. Então, para as pessoas que chegaram a me abordar esta semana que passou, me perguntando se as emendas valiam ou não valiam, porque receberam informação que não adiantava nada fazer emenda, que não ia adiantar coisa nenhuma. Então, eu quero dizer que vale. Se não tiver problemas técnicos, se for aprovado por esta casa e o prefeito não encontrar justificativa técnica para vetar, e eu permito ver se eu posso ocupar os 5 minutos do partido, Valdo? Então, 5 minutos? Pois não, vereador. Tem que ser executado. E eu falava hoje ao líder do governo, Ronaldo Rosa, meu amigo, assim como Luciano Azevedo, meu prefeito, com muito orgulho. Quando nós não apoiamos o prefeito Luciano Azevedo no PSB, eu fui o que me levantei e sugeri que o nosso candidato fosse, naquela época, o prefeito Luciano, em 2012. Então eu não tenho constrangimento nenhum. Não vivo de política, não dependo, faço política partidária, comunitária, há muito tempo, mas eu quero deixar bem claro, as emendas impositivas é um direito do parlamento. E ouvir, com todo respeito ao chefe do executivo, não adianta fazer porque não adianta nada, então vamos fazer o seguinte, vamos acertar, não vamos fazer emenda impositiva nenhuma, não vamos votar emenda impositiva nenhuma e está encerrado o assunto. Fazer a reunião para definir emendas e passar informação de que não vale, Aloy, não vale se não cumprir, primeiramente, o valor de 50% para a saúde, podemos colocar no hospital municipal, ou cumprir caráter técnico. Por exemplo, eu colocar 180 mil para construção e ampliação da escola Diógenes Martins Pinto. Todo mundo sabe que com 180 mil eu não vou construir e ampliar a escola.
Então, eu estou fazendo esse desabafo porque foi feita a crítica em vários espaços públicos. Então, as pessoas falam, elas têm o direito de falar, mas eu também, como um cidadão de Passo Fundo, parlamentar nesse momento, me dou o direito de dizer o seguinte: estas emendas parlamentares, elas são justas, sim. São uma parte do orçamento, uma parte da Lalana. Então, quando sai o orçamento lá, tem uma parte que é das emendas, assim como é 35% para a educação, assim como é 15% para a saúde, assim como tem o dinheiro para se depositar para os precatórios. Então, muito cuidado ao passar a ideia de que não vale. Vale sim. Vale sim. Temos que respeitar a questão técnica? Sim, temos que respeitar a questão técnica. Temos que trabalhar de acordo com o executivo? Concordo sim, Rufa. Acho que tem que haver uma sintonia, porque o chefe do executivo foi eleito, quem foi eleito foi ele. Eleito e reeleito. Então quem tem que dar as linhas do que tem que ser feito na cidade é o prefeito. Nós temos que respeitar isso. Então, eu respeito, eu não questiono, por quê? Porque existe executivo e legislativo. Por que eu disse que eu concordo em parte quando o prefeito diz que não seria legal ter emendas parlamentares? Eu até concordo com a tese dele de que, olha, o legislativo tem que legislar, o executivo tem que executar. Beleza, mas a lei existe, as emendas existem. E a partir do momento que existe, é aquele fato. Lei não se discute, se cumpre. Ou se muda a lei, né? Agora, eu te garanto que não vi nenhum deputado federal rasgar as emendas e dizer que não é a favor. E um dia que o prefeito for deputado federal, queira Deus que seja eleito, e seja eleito, muito bem eleito por Passo Fundo, vai usar as emendas dele, vai mandar as emendas dele e vai querer que se execute. Então, eu estou falando isso, eu não costumo de vir falar essas coisas, sabe, Pedro Danelli? Na tribuna, mas já ouvi 3 vezes isso. Em locais públicos, constrangendo a gente, entendeu? Um dia na Brigada Militar, outro dia numa caminhada de bairro, e esses dias numa reunião com uma instituição, e o pessoal veio dizer: mas Saul, aquela tua ideia de emenda não vale. O prefeito disse que isso aí não vale nada. Então eu me acho no direito também ocupar o espaço que eu tenho para dizer isso. As emendas valem, o prefeito tem que cumprir, e caso não cumpra, tem recurso para fazer cumprir. Essa que é a verdade. Sabe, gente, assim, ó, com todo o respeito, estou tranquilo, nem alterei a pressão, porque estou certo disso. A gente, quando ocupa um cargo, e eu ocupei esse cargo de vereador, a gente tem deveres para cumprir. E um deles é respeitar os poderes. Já dizia Montesquieu, e o livro e a obra, presidente Fernando, O Espírito das Leis, é muito bom para ler, para saber efetivamente qual é o papel de cada poder, do judiciário, executivo e legislativo. Com certeza é uma boa leitura para que cada um faça o que tem que fazer, respeite o espaço do outro poder e com isso construa uma cidade cada vez melhor. Próxima bancada, bancada do PSD ausente. Próxima bancada, bancada do Republicanos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui só fazer um relato presente, um agradecimento aos colegas vereadores, pois estive representando a Câmara na abertura da Feira do Livro. E lá representei o presidente Fernando Rigon, estava presente o vereador Ronaldo Rosa, vereador Saul, vereador Luiz Miguel, foi os vereadores que eu avistei. E lá eu fiz questão, presidente, de destacar a ação e envolvimento da Câmara de Vereadores, vereador Rude, através do Gabinete da Leitura. Assumimos lá um compromisso com um amigo do livro, que é o Hospital Municipal, na pessoa do doutor Roger,
Então, na quinta-feira de manhã, eu convido os senhores vereadores que puderem, às 10 horas, nós estaremos doando lá mais 40 exemplares, livros de autoajuda, pois como ele é amigo do livro, a gente sabe que tem um espaço lá, e esses livros, eles vão lá amenizar um pouquinho, dar um pouquinho de conforto àquelas famílias que estão lá com familiares hospitalizados. Mas parabenizo aqui a Silvana pela dedicação, o empenho, e como eu disse, presidente, lá no discurso, tornar um sonho em realidade. Pois havia um impasse, né, vereador Rufa? Faz no Bourbon, não faz no Bourbon, faz no Passo Fundo Shopping, não faz. Então, Passo Fundo Shopping também, fica aqui o agradecimento. Parabenizo eles, como fiz, presidente, em nome de todos os vereadores. Então, está lá sendo realizada mais uma edição na Feira do Livro. E como eu disse, na capital nacional da leitura, da literatura, né? Não poderia faltar a nossa querida Feira do Livro. Então era esse relato. Obrigado, presidente, aos vereadores que estavam lá. Uma feira organizada, os expositores felizes, com livros a preço abaixo do valor normal. Então uma feira que Passo Fundo merece. Então mais uma vez, parabéns à Associação dos Livreiros, em especial a Silvana. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada, bancada Solidariedade. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara, das redes sociais, quero cumprimentar aqui o vereador Leandro Rosso, que realmente esteve lá, falou em nome de todos nós vereadores, lá na abertura da Feira do Livro, né? E falou muito bem, vereador. Muito importante e interessante a sua fala lá, ressaltando o trabalho do Poder Legislativo, né? Poder Legislativo que pese um ou outro tome uma iniciativa, o nome da Câmara representa todos os vereadores, independente de partido, independente de quem foi o autor, né? Quando se fala da Câmara, de bem ou de mal, né? Se fala de todos os vereadores, né? Acaba respingando em todo mundo. Então, o vereador Leandro Rosso falou muito bem em nome da Câmara lá na abertura da Feira do Livro. O vereador Saul Spinelli não está aqui no plenário agora, mas a questão das emendas impositivas, que é também um assunto que eu vou abordar, o prefeito Luciano Azevedo é o primeiro prefeito que se deparou com essa nova legislação, se assim a gente pode se dizer, no seu primeiro mandato, quando era a outra legislatura, e agora é a segunda legislatura em que os vereadores de Passo Fundo têm a oportunidade, a possibilidade de apresentar as chamadas emendas impositivas, que também tem o mesmo entendimento do vereador Saul, é aquelas emendas que tem que ser resguardado o recurso previsto no orçamento para que as emendas sejam cumpridas, né? Mas claro que é um processo ainda de adaptação, é uma legislação nova, que a administração está tentando se adaptar. Eu, inclusive, tenho informações e já solicitei isso ao Executivo para que a gente possa repassar aqui à nossa comunidade, também aos colegas vereadores, o que já foi acatado, né, e o que já foi executado de emendas impositivas apresentadas por esta Casa, inclusive na legislatura passada, né, e no orçamento dessa legislatura. Então, em breve eu devo ter esse levantamento, a gente vai passar. Posso assegurar aqui para os vereadores que grande parte delas foram atendidas e as que não foram atendidas terão, sim, no meu entendimento, que ser atendida num determinado momento ou outro, porque caso isso não ocorra, com certeza o Executivo terá que ter uma boa justificativa para isso, sob pena de ter que responder, né, perante a própria lei, né? Mas importante lembrar aqui, só pegar um exemplo, os 3 minutos da comunicação de vereadores, presidente. Só para lembrar aqui para quem nos assiste, a obra do Hospital Municipal Dr. César Santos, que está acontecendo agora, vereador Dalalana, ela está sendo feita com emendas parlamentares, a maioria dos recursos que já foi empregado ali, emendas parlamentares do deputado Beto Albuquerque. O deputado Beto Albuquerque não tem mais mandato desde 2014, se eu não me engano. E as emendas do deputado estão sendo pagas ainda neste ano de 2019, ou seja, 5 anos depois. Então, isso, se eventualmente uma emenda ou outra
não for cumprida no exercício seguinte, no ano posterior, não quer dizer que essa emenda não será, num determinado momento, executada, porque os recursos podem vir em outro momento e a lei está lá aprovada. A emenda impositiva ela poderá, sim, não tendo problemas técnicos, como falou o vereador Saul, ser executada. E eu quero divulgar aqui rapidamente as emendas impositivas que eu fiz ao orçamento do ano que vem, deixando bem claro para a nossa comunidade, isso é importante, que a gente encaminhou essas solicitações, destinou esses recursos, mas isso não garante, né, que a obra vai acontecer. Então, a gente não quer aqui criar uma falsa expectativa, uma falsa ilusão nas pessoas. Daqui a pouco a gente divulga aqui uma emenda impositiva, as pessoas acham que vai acontecer e não sai. Mas eu tenho por obrigação, né, prestar contas do meu trabalho e falar o que a gente está fazendo. Então, eu destinei aí para equipamentos de vídeo monitoramento do projeto Guardião, que já é algo que todos os vereadores têm feito frequentemente. Na área da saúde, destinei todo o recurso, R$185 mil, para a construção e ampliação do Hospital Beneficente Dr. César Santos. Pavimentação asfáltica da rua Olímpio Loz, no bairro Edmundo Traem. Pavimentação asfáltica na rua Lima e Silva, no bairro Dona Elisa. Pavimentação asfáltica na Travessa Alto Jacuí, na Lucas Araújo. Construção, ampliação e reforma da Escola Georgina Rosado, no bairro Lucas Araújo. Revitalização do paisagismo no canteiro central da Avenida Brasil e ainda a recuperação da praça de recreação do loteamento Morada da Colina. Foram nesses pontos que eu destinei o meu recurso. Tive que fazer uma divisão, né? Infelizmente não deu para destinar grandes recursos porque tinha vários compromissos, mas a gente conseguiu sim atender as expectativas das pessoas que tinham, de quem nos encaminhou, de quem nos solicitou, e agora a gente torce que realmente isso possa ser destinado porque a gente tem essas melhorias. Concedo a parte, vereador Dalalana. Quero, vereador, parabenizar pelo assunto, vereador Saul também, porque anos anteriores, e Vossa Excelência não estava aqui nessa casa, a gente chegou a fazer acordo com o prefeito. Isso aí já existe desde a época do prefeito Dipe, e uma vez teve a promessa de que cada vereador fizesse uma emenda de 100 mil, que ele cumpriria, né? Para agilizar, e eu sempre pedi para todos os colegas que fizessem as emendas direcionadas ao hospital municipal, que é o hospital nosso, que atende mesmo a nossa população. Né? Porque o resto, por causa do SUS, só se atende o que vem de fora, né? Que é uma obrigação federal. Então, essa colocação muitas vezes engessa o prefeito. E por isso que eu sempre fiz essa colocação para destinar, já que é obrigatório para a saúde, 50%, mas que façam para aquilo que o prefeito possa fazer, para que esse dinheiro seja bem aplicado. Próxima bancada, bancada do PSL. Boa tarde, presidente Rigon, os demais colegas vereadores, comunidade que está aqui presente na tarde de hoje. Mas, como quase que normal, mais um texto de uma colunista daqui da nossa cidade, em seu jornal, escrevendo baboseiras, tentando denegrir o nosso presidente Bolsonaro, os filhos do presidente Bolsonaro. Ela escreve aqui na sua página sobre as reações à infeliz manifestação do deputado Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, em uma das suas entrevistas, falou que se tivesse o AI-5, não estaria toda essa bagunça no Brasil. O AI-5 foi no período de 1964, da ditadura. E essa colunista está apavorada, porque o Eduardo Bolsonaro insinuou que se tivesse a ditadura instalada hoje no Brasil, não teria toda essa roubalheira, essa grande bagunça
no Supremo Tribunal Federal. Ele insinuou que se tivesse o AI-5 nos dias de hoje, nós teríamos um Brasil moralmente melhor. Eu vou dar um recado para esses jornais tendenciosos. Vocês estão vendo o que está acontecendo com a rede lixo de comunicação a Globo. Vocês estão vendo, né? Está perdendo toda a credibilidade. E se vocês continuarem com essas insinuações, vai refletir nos jornais, aqui na nossa cidade também. Essa colunista tem que saber que eu, o vereador Tchequinho, nasci em 1973, bem no meio da ditadura militar. Bem no meio. Ela durou 20 anos, né? Então, quando eu nasci, ela tinha 11 anos. Me dá uns 5 minutos de liderança. Então, eu já tinha 11 anos de ditadura militar. E eu fiz 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos. Fiz 10 anos, 15 anos. E nunca nem ouvi falar em ditadura militar. Porque o meu pai era trabalhador, ele não era vagabundo. Porque se a polícia maltratava alguém na ditadura militar, era vagabundo. 99% era vagabundo. E quem reclama que a ditadura militar foi ruim, 99% dos que reclamam é vagabundo. Trabalhador de bem, que nem meus tios, que nem meus pais, amigo dos meus pais, vizinho dos meus pais. Engraçado que eu nunca ouvi ninguém reclamar que a ditadura era terrível. No período da ditadura, tá ali os livros que contam. Diz que foram mortas 400 pessoas. Foram mortas 400 pessoas, vereador Luiz Miguel. Aí, no período de hoje, são assassinadas 70 mil pessoas no Brasil. E que no governo Bolsonaro já diminuiu 30%, vereador Rufo. Mas estava sendo assassinada 70 mil pessoas no Brasil. Isso, colunista, que eu nunca ouvi você fazer uma matéria mostrando esses números absurdos. 70 mil pessoas assassinadas, pai e mãe de família, por bandidos, que até então eram os perseguidos pela ditadura militar. Aí ninguém fala nada, né? Quem fala em ditadura militar, 70 mil assassinatos anualmente no Brasil, que agora, no período Bolsonaro, está ali. A esquerda fala tanto em números. Por que vocês não pesquisam agora? Ah, diminuiu bastante, né? Porque agora a lei está sendo cumprida. Está sendo cumprida rigorosamente. Então, colunista, pare de pagar mico e inventar casos. Porque o Eduardo Bolsonaro falou se tivesse. Não falou que queria colocar. Agora, se é para ter uma democracia podre e suja, desse jeito que nós temos hoje, pois então que venha alguma coisa mais rigorosa mesmo. Porque nós estávamos num Brasil que valia tudo. Matar a vida não valia nada. Então, se continuar nessa linha agora, governo Bolsonaro, nesse alinhamento de realmente punir essa bandidagem, de repente nós vamos ter sim uma democracia decente, como tem que ter. Agora, uma democracia que governos roubaram todo o dinheiro do nosso povo e que muita gente ainda defende Lula bandido livre e outros, né, centenas de bandidos. Se é para ter uma democracia que vale tudo, se é para ter uma democracia que a Rede Globo apresenta aqueles programas sujos de televisão que ela apresenta enfraquecendo a família brasileira, se é para ter uma democracia dessas feiras de livro, colocando livros pornográficos à exposição das nossas crianças, aí nós não queremos esse tipo de democracia, meu amigo Tito.
Esse tipo de democracia, querendo enfraquecer a nossa família, Tito, você que é o nosso conselheiro tutelar, isso não é democracia, isso é uma sujeira que estava sendo instalado no nosso Brasil. Então é muito revoltante você ver uma colunista aqui, que pelo jeito é uma esquerdista radical, porque tem esquerdista que não é tão radical. Tem esquerdista que quer ver Lula preso, que não aceita o roubo, não aceita ladrão. Agora, tem aí uma grande parte da esquerda que vale tudo, né? Vale aceitar Lula livre e toda aquela bandidagem envolvida com Lula, de vários partidos livres. E pelo jeito é isso que alguns jornalistas pregam. A imoralidade é o que vale para eles. Então, se é para ter uma democracia que vale tudo, no sentido de enfraquecer a família, de fortalecer o crime, então que venha leis mais rígidas para deixar o nosso país cada vez mais forte e com moral como está tendo, não só no Brasil, como no exterior, através do nosso presidente Bolsonaro. Próxima bancada, a bancada da Cidadania. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, ontem à tarde fui visitar uma feira que estava sendo realizada em Passo Fundo, uma feira muito importante, a segunda expofeira cristã, foi realizada na igreja Missão Mundial, ali na rua Prestes Guimarães. Achei muito interessante e achei também a empolgação daquele pessoal, Tito, você que participa também com eles desse projeto e dessa feira, enfim, da família cristã evangélica. Achei assim eles bem motivados para a próxima feira, inclusive falando em outro local para ampliação da feira. Então é muito importante Passo Fundo sair essas feiras, mas o mais importante é que outras partes da sociedade, né, estão se envolvendo nisso, não estão só esperando para a iniciativa privada fazer. Eu achei muito bacana isso, a igreja está fazendo isso, os pastores Udimar e o pastor Fernando, ambos da diretoria da Diário Gospel, também estavam com os jornais lá da Diário da Manhã, lá também distribuindo para o pessoal. E como isso foi interessante, conversei um bom tempo com eles lá. E até falei para eles que no próximo ano, que vem até a Câmara de Vereadores aí, que nós recebemos convite, mas que a Câmara abre o espaço para que seja divulgado mais a feira, para eles terem mais sucesso. Mas o importante é que eles estavam bem contentes com a feira e quer falar que surpreenderam do público que foi lá e os expositores. Tinha várias mercadorias, não era só roupa, era outras mercadorias que estavam também lá, até inclusive até uma stand lá com janelas, né, de fábrica aqui de Passo Fundo. Então foi muito, muito bom. E também essa semana, toda semana da cultura evangélica também está sendo realizada na cidade. Foi um projeto que é aprovado, me parece, pelo vereador José Eurides de Moraes, a Semana da Cultura Evangélica. Então, isso é interessante também que as pessoas, que nós participassem desse evento. E agora, no próximo... Os 3 minutos, senhor presidente, faz favor. Pois não, de vereador. No próximo sábado, também, dia 9, vai ter aí às 14h30 a Marcha para Jesus, que começa aqui no posto, aqui na frente da prefeitura, aqui na frente da prefeitura, enfim. E vai ter a Gare, né, tia? Tem a Gare lá, e lá vai ter vários eventos lá também, sendo realizados, então, no próximo sábado. Então, faça esse convite também para as pessoas aí que participar, que não é só evangélico, que participa de todo povo cristão que acredita, tem a fé e acredita em Deus, aí, em Jesus, aí, enfim, que tenha, né,
que participe dessa Marcha para Jesus, que é muito importante e cada ano está surpreendendo a participação das pessoas. Mas, outro assunto que eu vou tratar aqui, eu acho que o vereador Saul também já comentou aqui, que é a questão das emendas. As emendas são importantes. Nós, vereadores, às vezes vamos a Brasília, o vereador Luiz Miguel, Vossa Excelência, que vai pede emenda também para os seus deputados, para o Passo Fundo. As emendas são importantes, porque são recursos que vêm para a cidade para construir obras, são várias obras que foram construídas com emendas parlamentares. Foi citado aqui agora o Hospital Municipal, onde emendas ainda do deputado federal Beto Albuquerque está sendo destinada para essa obra aí, que aí no próximo ano será concluída. Nós também, agora, na nossa emenda, direcionamos todo o valor de 50% para o Hospital Municipal. 125 para a reforma do hospital, para a conclusão da reforma do hospital, e 60 mil foi para um ventilador pulmonar, um aparelho que o hospital precisa lá depois que tiver todo ele em funcionamento. Fizemos uma emenda também ali para a academia lá no Parque Farroupilha, no valor de 50 mil reais, e também aquela comunidade pede a tempo. Uma outra pedido que estou repetindo novamente aqui, já fiz indicação, já colocamos recursos no orçamento ano passado, ano retrasado, e esse ano colocamos mais 30 mil reais, que é para construção do muro ali do cemitério do bairro Petrópolis. Às vezes as pessoas acham que não é importante, mas é muito importante porque o cemitério está todo aberto, cercado de arame, e na frente do cemitério tem várias famílias, várias casas. Inclusive agora foi feito um prédio lá onde deve ter lá de 15 a 20 kitnets lá para alocar. Então estão num lado o João Santos e no outro lado o cemitério está aberto, tem que fechar. Né? Eu sempre tenho dito, já falei aqui nessa tribuna, às vezes nós se preocupamos com a vida de hoje, a nossa casa, o nosso terreno, e ninguém se preocupa com o cemitério, que é a última morada lá do ser, da pessoa que vai, quando mora, vai para lá. Então, às vezes está muito desdeixado, não só de agora, mas de tempo, e a gente vem reivindicando isso. E também destinamos aí 20 mil reais para a canalização lá do bairro São Luís Gonzaga, do Urananeri, que também é tempo que o pessoal vem reivindicando. E mais umas emendas para o asfalto no bairro Petrópolis, nas ruas ali do bairro Petrópolis, próximo a Simpasso ali também. E já estamos repetindo, na verdade, esses valores, até porque já fizemos essa indicação já há tempos atrás, e o prefeito com certeza vai fazer ano que vem essas ruas ali próximas a Simpasso, onde tem calçamento irregular e tem que fazer a canalização para aquela comunidade ali. Obrigado. Próxima bancada do MDB. Senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores que se encontram aqui na Casa do Povo, nossos amigos, sejam bem-vindos. Também demais telespectadores, TV Câmara, Canal 16, e quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhoras e senhores, aproximadamente há 1 ano e 2 meses, aqui nessa tribuna, eu disse: não existe varinha mágica. Foi na época da campanha para governador do estado. Os senhores lembram o que o Eduardo Leite dizia? Que ele tinha a solução para todos os problemas do estado. Senhoras e senhores, o que o governador está fazendo agora? Isso, em debate, ele era até mal educado com o governador atual, nos debates. Hoje a gente vê pré-candidato a prefeito, alguns pré-candidato a vereadores, que têm solução para os problemas de Passo Fundo. Analise bem. Eu peço para as senhoras e senhores cuidar o trabalho que faz os atuais vereadores e o prefeito atual. Cuidem.
E eu digo várias vezes aqui nessa tribuna, tem muitas coisas para se fazer na nossa cidade. Mas analise quanta coisa está sendo feito. E os vereadores que foram eleitos, inclusive eu, fiscalize o seu trabalho, olhe o seu trabalho, porque eu tenho certeza absoluta que eu não estou aqui falando em vão. Nós trabalhamos, e trabalhamos muito. Só que não confundam, o vereador, ele não tem a solução. Ele vai atrás. O vereador é um elo da comunidade com o poder público. Por favor, presidente, meus 3 minutos. E algumas pessoas... Só os 5, vereador. 3. Hoje não tem. 5. 5 minutos, concedido. Então, senhoras e senhores, claro que algumas pessoas desinformadas, que às vezes, muitas vezes até não é por maldade, mas botam nas redes sociais. Pô, veio o vereador aqui, tem que fazer um bueiro, tem uma boca de lobo entupida e até agora ele não fez. O vereador, ele encaminhou, ele fez o pedido através de um processo, pedido de providência. A nossa cidade, ela já vem de anos. A nossa cidade teve uma época que foi apelidada de capital do buraco. Vocês devem estar lembrados disso. Então, as coisas vão acontecendo aos poucos. Não existe mágica de fazer tudo o que falta na nossa cidade. Mas se vocês perceberem, aos poucos está sendo feito. A gente vê pré-candidato a vereador botando vídeos nas redes sociais, né? Se essas pessoas se eleger, eles vão chegar aqui e vão fazer que nem o Eduardo Leite. O Eduardo Leite, olhe só, o IPVA, pensem bem, o IPVA, além de antecipar o pagamento, é à vista. O desemprego e a crise. Agora, parcelar o salário do servidor, isso pode. E esse é o cara que tinha a solução. Então, eu quero que as senhoras e os senhores analisem, pense bem no que eu estou falando. Eu jamais me elegi, jamais falei de colega meu antes de chegar aqui. Eu cheguei aqui com trabalho. Aos poucos, as pessoas foram vendo o meu desempenho na minha comunidade. Eu me lembro até de uma frase de um filme que dizia assim: e digo para quem quiser chegar aqui, que seja bem-vindo, mas faça por merecer. Essa é a melhor saída. Através de teu trabalho, ajude os outros e trabalhe. Faça com que as pessoas te vejam como um cidadão que ajuda o próximo. É por aí, né, meu amigo Tito? Não é com calúnia, com defamação, porque você pode até crescer, mas é por tempo curto. Se você chegar no poder por essa forma. Bom, falando a respeito das emendas impositivas, meus 50% que era para a saúde, eu investi na minha região. O ano passado eu passei para o hospital municipal. Esse ano, para a minha região, os postos de saúde, os CAIS, da Ípica, do Valinho, para a minha região. Os outros 50%,
60 mil, eu fiz um pedido para a reforma da escola Daniel Dipp, uma escola que eu fui presidente da PP, que as minhas filhas se formaram, que a escola que eu mais fui votado é a minha região. 60 mil para a escola do meu bairro, Osório Cardoso Teixeira, tudo para a reforma. Todas as escolas precisam de reforma. Aos poucos, elas estão sendo reformadas. Mas a minha parte eu investi na minha região. 30 mil eu investi na escola Sebastião Rocha, do bairro Valinhos, e 33 mil para a escola Santo Agostinho, do bairro Nenegrefe. Portanto, esperamos que o ano que vem seja feito essas emendas impositivas. Para nós, vai ser, para a comunidade, vai ser muito bom. Portanto, por hoje era isso. Que Deus abençoe a todos e uma feliz semana. Forte abraço. Vamos dando seguimento à comunicação de líderes. Fará uso da palavra o vereador, presidente da Casa, Fernando Rigon, pelo partido PSTB. Senhor presidente, exercício, Rafael Colucci. Obrigado, vereador João dos Santos. Eu não tenho tempo hoje de vereador. Queria usar essa tribuna hoje para agradecer. Hoje encerra-se um ciclo. Depois de 34 anos e 10 meses, saiu minha exoneração do INSS. O INSS, o ex-INPS, que me deu tudo que eu tenho até hoje, família, trabalho, política, amigos. E hoje é uma data que encerra-se o ciclo. Um simples agricultor, saído lá do interior de Passo Fundo, Burro Preto, vem para a cidade e tem essa oportunidade de trabalhar num órgão público que era sinônimo de fila, hoje, graças a Deus, não é mais. E a gente conseguiu fazer uma trajetória dentro da agência do INSS de Passo Fundo, trabalhamos na gerência do INSS aqui de Passo Fundo também. E agora, nos últimos 16 anos, trabalhávamos na Procuradoria Seccional Federal, que cuida da área jurídica do INSS. Isso é muito importante quando a gente encerra um ciclo e quando a gente é grato por aquilo que a vida nos deu. O serviço público, apesar do que se fala, que é difamado, ele ainda é importante. E o INSS, eu sempre digo, a pessoa precisa do INSS em 3 situações que eu sempre julgo das mais importantes. Na hora da doença, precisa de um auxílio-doença, na hora da dor, da perda de um familiar, e na hora da aposentadoria, onde você tem a análise da vida toda de trabalho, de luta. E nós hoje, depois desse período, estamos encerrando. Agradeço muito as pessoas que passaram na minha vida dentro da agência do INSS, dentro da Procuradoria. Refuto os amigos que a gente fez, foram bastante, dentro e fora. E sempre digo, a minha eleição, ela passa por esse trabalho feito dentro do INSS. Foi isso que deu base para que a gente chegasse à Câmara, para que a gente chegasse à presidência, pela essa experiência. Então, só tenho que dizer hoje, muito obrigado por esses 34 anos. A gente sempre tentou fazer o melhor, tentamos sempre construir, ser propositivo, e graças a Deus atendemos sempre muito bem. Eu acho que a pessoa que está do outro lado do balcão, ela vem, e como disse antes, ela vem no momento mais difícil atrás de uma informação. Estamos construindo um novo projeto, e assim que nós tivermos ele pronto, nós traremos. Obrigado ao INSS. Devolvo os trabalhos ao presidente Fernando. Próxima bancada, a bancada do DEM.
Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas da mesa, também aos colegas vereadores, aqueles que estão presentes aqui na tribuna, também através das redes sociais, Facebook, canal 16. Hoje também é um dia de reclamar dessa atitude do governador. Ele tem que pensar que a população, de certa forma, está muito decepcionada. Ele tem que dar jeito no fluxo de caixa. E o povo que se vire para pagar, recebe parcelado e tem que pagar à vista, vereador Dalla Lana. É uma sacanagem. A gente tem que aprender com os erros dos outros para tentar acertar aqui. Que nem sempre a gente vai acertar, porque, de certa forma, todos os seres humanos têm erros e acertos. Mas segue a vida. Mas fica aqui o registro de que a maioria da população que votou nele está decepcionada com esse ato. Falando também das emendas impositivas, escutei aqui atentamente o colega Saul, também atentamente o colega Ronaldo, e os demais colegas que falaram, o vereador Eloy, sobre as emendas, e é óbvio e certeiro que todo vereador aqui espera, vereador Pedro Danelli, que a gente espera que essas emendas sejam realizadas, pagas, porque nós conversamos com as entidades, com as escolas, com o hospital, com várias pessoas que nos procuraram para encaminhar esses recursos. E é sempre bom o cara procurar investir onde já tem um indício que vai ser feito, para depois a gente não se decepcionar. Como o vereador Dalla Lana falou, encaminhei também a minha emenda obrigatória para o Hospital Municipal. Também tivemos aqui a Praça do Antônio Xavier, aqui a Praça do Hospital da Cidade. Aqui também para uma emenda para as escolas do projeto Home Biogás, que estivemos aqui com o Preto, apresentando para a nossa comissão, né, colega vereador Eloy? Já solicito os 3 minutos de comunicação do vereador. Pois não, vereador. Revitalização da ciclovia. Também 50 mil para o ambulatório dos animais. Lembrando aqui que o vereador Rufa encaminhou recursos para a castração, juntamente também com o presidente Fernando, 80 mil, Fernando, acho que 40, o Rufa, 50, tudo é válido, e mostrar aqui para a cidade que a gente não é dono de causa e que a gente trabalha aqui em prol da comunidade. E os animais também se incluem nessa comunidade. E agradeço aos 2 colegas que puderam se disponibilizar a fazer esse encaminhamento. E aí as pessoas vão dizer, mas o Coluço só quer saber. Então está aqui, a maioria das minhas emendas foram para outros setores. Mas não esqueci também o ambulatório dos animais, porque nós estivemos lá, vereador Rufa. E a gente viu a precariedade que era. Hoje está melhor, e a cada dia vai melhorando mais, vereador Ronaldo. É o trabalho. E se a gente puder fazer esses encaminhamentos para que dê assistência, e isso se transforme em resultado para a comunidade, assim vamos fazer. Não adianta eu pegar o recurso e querer botar 50 mil numa obra que é 1 milhão. Não vai sair. A gente tem que ter coerência também. Então, procurei dentro de todos os aspectos em conversa, também com meu amigo e vereador, líder do governo, Ronaldo, para onde que a gente pudesse encaminhar recursos que seriam realizados, para depois a gente transformar em resultado, que é isso que a comunidade espera. Aqui também 40 mil reais para ampliação e reforma do vídeo monitoramento, que é as câmeras de vídeo monitoramento. Porque a gente sempre diz, e foi o slogan da campanha, cuidar dos animais não exclui cuidar das pessoas. E é isso que a gente tem feito. Trabalhando com muita seriedade, em todos os aspectos, todos os temas, mas nunca deixo de reforçar que a minha bandeira principal é sim a causa animal. Continuo de cabeça erguida aqui trabalhando. Nem sempre a gente consegue fazer aquilo que estamos dispostos a fazer, mas com certeza cada um dá o seu melhor, o que tem de melhor para dar com amor, com carinho, que é isso que a gente tem que fazer.
fazer aquilo que gosta, porque as coisas aí acontecem. Se não acontecem, não é por nossa culpa, porque essa casa tem sido muito feliz no seu trabalho, mesmo que lá fora não enxergue com esses olhos, mas nós sabemos aqui que essa casa tem prestado um grande serviço para a comunidade. Uma boa semana a todos, um ótimo trabalho a todos, cheio de realização, e que a gente possa continuar aqui trabalhando firme para essa comunidade que tanto merece e que nos deu uma procuração para trabalhar por 4 anos. Ano que vem tem de novo, mas até lá, muito trabalho e muita realização. Boa tarde a todos e a todos os ouvintes também. Próximo bancado, bancado PCdoB. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos assiste. E vereador da Lalana, achei que iria uma parte já. Bom, volto essa tribuna falar sobre o que falei semana passada aqui nessa tribuna, tá? O pessoal da Veracruz, Valinhos e Vitorizer, vereador, que estão recebendo já, falando já, vindo procurar o gabinete sobre as escrituras, sobre contratos de concessão de posse daquela área. Eu disse que é muito cedo. Primeiro nós temos que resolver uma situação primeiro e depois a outra, né? A gente não saiu ainda de Passo Fundo, não foi a Brasília ainda. A gente tem que ir bem certinho, levar a documentação que precisa lá para nós fazer o caminhamento com a União, com o DENIT, com as pessoas responsáveis que cuida esse trecho aqui da nossa cidade de Passo Fundo. Não só eu vou ir lá para o começo do mês que vem, ou esse mês, vamos ir com o prefeito de Carazinho, né, visitar, fazer essa visita ao DENIT, à Secretaria da União, né, que para nós resolver essa situação dos beratrilhos da Veracruz e Valinhos e Vitorizer, vereador da Lalana. Sei que o vereador Eloy me olhou assustado ali, mas é por uma boa causa, né, vereador Eloy? Tudo, muito tempo se preparou aquelas famílias, né, então, para receber essa escritura. Então, eu vejo que é importante, saiu aqui dessa Câmara de Vereadores, foi um projeto, uma indicação que esse vereador fez aqui na casa, fez ao Executivo, fez um projeto, e esse projeto foi parar em Brasília. Então, eu vejo que as coisas estão acontecendo, vereador Ronaldo. O vereador Ronaldo esteve comigo lá, o vereador Colucci esteve lá, o vereador Valdo esteve comigo, a gente vai lá e faz mesmo as reuniões e faz acontecer. Esses dias eu já dei uma ata da reunião que nós tivemos para o vereador Rufa também, que precisava resolver um problema de dos moradores aqui na Manuel Portela, e é por aí que a gente tem que encaminhar para avançar nessa batalha com esses moradores ali. São bastante gente, são 2.615, né, num trecho de 15 quilômetros, né, então a tendência é que fique só para esse lado aqui até nós resolver o outro lado, que é bairro São Luís Gonzaga, São Cristóvão, Vila Rice e outros ali. Eu lhe cedo uma parte, vereador Eloy. Vereador Ronaldo, eu admiro muito Vossa Excelência pela bandeira que levanta, só quero dizer a Vossa Excelência que eu não me assusto por pouca coisa, ok? Mas tranquilo, e admiro o seu trabalho. Obrigado, vereador. Então também venho falar também, vereador Ronaldo, que nós estivemos procurando ao procurador do município sobre as nossas ligações de água, chegamos numa conclusão que o documento que veio não resolveu nada. Não se resolveu, caminhamos aqui da Câmara, né? Ficou restrito algumas coisas ali, né? Os 5 minutos de comunicação importante de líder, senhor presidente. Pois não, vereador. Então eu vejo, vereador Ronaldo, que nós vamos ter que fazer uma reunião com o procurador, com o doutor Júlio, com o doutor Adolfo, para poder resolver essa situação ainda, porque a verdade é que a gente correu, fez um movimento aqui na Câmara, mas não se resolveu nada, né? Continua, não sei se é o patrimônio do município, não sei quem que está trancando essas ligações. Sei que veio um documento para nós, a gente ficou faceiro, mas a gente foi olhar bem ali, é restrita para algumas situações, né? E a nossa situação, o que nós temos hoje? Temos várias áreas ocupadas há muitos e muitos anos que pertencem ao município, né? Então, que nem quem que deixou ocupar? Não fui eu, não foi o senhor, não foi ninguém. Eles já estavam lá, né? Então a gente quer resolver a situação deles. Só que
No momento, até agora, não se resolveu nada. Eu acho que a gente vai ter que conversar ou procurar o Ministério Público, procurar o Conselho Tutelar, Tito, para ver, porque tem crianças ali, tem várias pessoas envolvidas, idoso, procurar tudo isso aí para nós ver o que nós podemos fazer. Chegar a um bom senso que se libere a água para essas famílias aí, porque desse jeito que está não vai resolver nada. Temos que o vereador Ronaldo vamos marcar com eles, vamos se definir, porque não adiantou nada. Se é 2, 3 terrenos que querem liberar e o resto daí fica sem. Eu vejo que tem uma lei que é municipal, tem uma lei federal, estadual, que não permite ligar águas em equipamentos públicos. Mas eu sei, mas quem é que botou essa gente lá? Quem é que está lá? Não é de 2, 3 dias essas ocupações, isso é de anos. Isso é 30, 40, 5, 10, 20 e vai embora. Então hoje os caras querem regularizar, que nós começamos a fazer a regularização aqui, vereador, são nessa casa, só que chega uma hora que tranca tudo, vereador Ruf, e não liberam nada. Então eu acho que é importante a gente dar uma conversada, ver o que está acontecendo. Se não vão liberar, só diz, não vamos liberar, a gente não vai mentir para as pessoas que estão ali. Diz, gente, vamos lá, faça um gato então. É melhor vocês fazerem um gato do que nós fazer por regularizar, fazer mesmo. Vão lá e façam um gato e vamos ver daqui para frente o que vai acontecer. Mas o senhor incentiva. Não vou deixar ninguém sem água lá, incentivo mesmo, vão lá e façam um gato. Se não tem uma autorização para vocês ligarem a água e luz, então incentivo mesmo. Eu acho que é muito importante nós fazer uma comissão lá e ir lá procurar os procuradores para ver o que nós vamos fazer. Ou liberemos para o passado sim funcionava, o presente hoje eu estou só vendo que parou por aí. Né? Às vezes a gente pensa que é política a coisa, mas não é. Não é, se tu pegar tudo, a documentação, dar uma lida, não é política. É uma lei que eles não conseguem mexer na lei, mas por que no passado conseguiam mexer na lei e fazer as coisas? Hoje já não dá mais, então alguém tá devendo nisso aí. Porque passou quantos prefeitos, quantos secretários, e todos liberaram, por que agora trancou? Vamos responder? Vamos responder no final. Mas nós temos que procurar a solução. Não é 4, 5 famílias, é mais de 1000 famílias. Não é só eu que vou ser beneficiado, vai ser todos os vereadores, o prefeito vai ser beneficiado então com isso aí. Então vamos fazer como nós estávamos fazendo no começo, é liberar e depois se tiver alguma coisa, se responder, vão responder aí para frente, né? Todo mundo responde e hoje ninguém vai para a cadeia nem nada, né? Então eu vejo assim que é preocupante, eu acho que nós temos que ficar atentos, nós que somos fiscalização do povo aqui, fomos eleitos pelo povo e temos que achar uma solução para essas famílias, né? Não só de ocupação, como os outras que já estão lá. Tu tem que ter uma escritura, tu tem que ter não sei o quê. Mas então, eu acho que é por aí. Porque hoje para fazer uma escritura é muito cara. As pessoas não têm dinheiro. Com a crise que está aí, ninguém faz escritura. Né? Então eu acho que é importante liberar isso aí para o patrimônio. Libera de uma vez, senão não tem o que fazer, né, Ronaldo? Amanhã depois eles estão aqui na frente da prefeitura, aí começa, os vereadores incentivaram que eles viessem para frente da prefeitura. Nós não estamos incentivando nada, é só fazer o certo. Tá bom? Obrigado, senhor presidente. Última bancada, a bancada do PTB. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Passo Fundo que nos assiste através do canal 16. Senhor presidente, muito se comentou hoje nessa casa a respeito das emendas que eram feitas e muito trabalhei nos outros mandatos, lá na época do prefeito Dipe, vereador Luiz Miguel, a respeito de que deveríamos fazer as emendas daquilo que eram realmente necessário para a cidade. Chegamos a fazer acordo nessa casa para que todos fizessem as emendas, todas direcionadas à saúde, para que não engessassem o prefeito com aquele dinheiro público para fazer outras coisas. Não deu certo. Fiquei só eu de pateta na época fazendo. Mas, pensando bastante, vereador Rude, vereador Ronaldo, a respeito do que faria com as emendas que eu tinha vontade de fazer, eu fui procurar aquilo com a intenção de ajudar. Como sempre fiz, não interessando qual é o prefeito, se é oposição, situação, com a intenção de ajudar. E direcionei
as minhas emendas para aquilo que eu acho que o prefeito deve terminar e aquilo que ele prometeu que ia fazer. Então, estou trabalhando para ajudar. 50% das emendas direcionadas para a saúde, né? O complexo esportivo, que segundo o prefeito era o meu sonho, complexo esportivo Bairro Nonoai Operária, que é o novo Delmar Citone, a emenda para que o prefeito possa usar desse dinheiro para terminar aquela obra, João dos Santos, aquela obra que precisa ser terminada. Então, a emenda está aí para ajudar o prefeito a terminar aquela obra, terminar o complexo esportivo Bairro Nonoai Operária, o fechamento da quadra da escola Arlindo Luiz Osório, lá vereador Saul, que também foi uma promessa do prefeito, que a gente está há 10 anos brigando para que você feche aquela escola, que use parte desse dinheiro para fechar a parte daquela quadra esportiva. Então, é trabalhar as emendas nesse sentido. E agora, estamos trabalhando muito a respeito da construção de uma capela mortuária que precisa ser feito lá na Vila Operária. Na grande Vila Operária, que é um aglomerado desses 4 ou 5 bairros, a vila ali que formam junto com a Vila Operária, e não tem naquela região uma capela mortuária para os 5 minutos do meu partido, senhor presidente. Uma capela mortuária para a grande Vila Operária, que está carente dessa capela mortuária. Mas, senhor presidente, os colegas vereadores aqui, vereador Eloy, muitos falaram que vai começar as eleições do ano que vem, já começaram, né? E eu quero aqui, para não dizerem que eu só sou brigão e reclamão, lembrar aqui que eu falei nessa tribuna que o secretário de Trânsito de Passo Fundo me disse um dia que que o secretário de Obras não tinha máquina para limpar aquela tranqueira ali na frente da igreja de São Vicente de Paulo, aquele retorno. Pois eu pedi 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, fui de atrás, filmamos, levamos, e eu disse, mas se não tem máquina, eu tiro com o carrinho de mão, porque aquilo ali é meia hora de serviço, né? É só me autorizar, eu vou lá, eu tiro aquela tranqueira ali, e termino aquela tranqueira na Avenida Brasil. E pasmem os senhores que, se eu, quem sabe, não dou sorte, né? Entendeu? Mas eu também não posso dar sorte com o secretário de Obras da nossa cidade. Primeiro, porque eu não vou dizer aqui que eu, primeiro, não morro de amores por ele. Porque se ele tivesse competência e fosse tudo isso que disse, ele estava trabalhando na cidade dele. Entendeu? Ele tinha capacidade para trabalhar na cidade dele. E lá na cidade dele, ele não tem capacidade. E se ele pensa que ele vai fazer dano aqui nessa casa, fazendo fofoca e sendo safado, criando atrito entre vereadores, essa casa, essas coisas, pasme da sem-vergonhice desse cidadão. Lá no bairro Independente, nós estamos trabalhando há 2 anos, em cima de umas ruas, o vereador Rufa, que é para que a rua não se termine. São 5 ruas, está aqui os pedidos. Ele não deu a resposta do que ia fazer. Nós não queremos que aquela rua termine para que o município não gaste tanto, porque esse dinheiro é do povo. Esse mesmo povo, secretário, que paga o teu salário, porque tu é incompetente para trabalhar na tua cidade. Entendeu? E aí, pasme os senhores que ele veio procurar vereador dessa casa para dizer assim, ó, vamos lá, vereador, comigo, que eu vou fazer aquelas coisas lá, porque o vereador está reclamando. Vamos lá. Então, o que eu quero dizer para a população, vereador Luiz Miguel, que nós andamos nessa caminhada há 20 anos, 30 anos juntos, e o vereador teve consciência do que fez, e tu pare de criar atrito. Todo mundo sabe que tu é uma pessoa incompetente. Me deixa ser prefeito de uma cidade que eu vou me reeleger 1000 vezes, entendeu? E você agora concorre lá em Marau, não sai nem na foto, e tu é um incompetente. Eu já disse aqui que eu não ia pedir para tu ir em lugar nenhum, porque tu só gasta a gasolina desse povo que paga a gasolina e que te paga o teu alto salário, e eu não vou, em secretaria nenhuma, puxar saco de secretário nenhum. Se tiver um secretário que disser que eu fui na secretaria dele, lá para pedir alguma coisa, é mentira. Eu faço no papel e o que é na lei, como é do meu jeito. Se tu não quer cumprir, não cumpra. Se tu não tem personalidade, não tenha.
Agora, não nasceu alguém para ficar sacaneando os outros. Você não passa de um incompetente. Se você não tinha competência para tirar 2 pedras da Avenida Brasil, que estava trancando o trânsito de todo o povo lá do Boqueirão, dizendo que tu não tinha máquina, e eu te chamei, sim, aqui nessa tribuna, de mentiroso. Porque você é um mentiroso. Você foi em 6 anos, 7 anos, em tudo que é lugar, prometeu para as pessoas e não fez nada. E a maior qualidade que um homem pode ter é não ser mentiroso. E eu e você somos como a água e o azeite. Nós não vamos nos misturar porque tu é um incompetente. E se for achar que é incompetente, diga isso que estou te dizendo na minha cara, daí tu já vai ver com quem que está lidando. Secretário incompetente que tenta botar colegas vereador um contra o outro, puxa saco, direcionando a administração para um ou outro vereador. Tome cuidado você. Tome cuidado você que mora lá no bairro São José, vereador Patrick. Porque se o vereador da Lalane lá no bairro São José, junto com o secretário, mentir para ti, não acredita em mim. Porque isso eu nunca vou fazer e não fiz em 20 anos. E o colega vereador também não quis fazer isso. Agora, secretário, se tu pensa que todo mundo é igual a você, ou se estão mandando você direcionar coisas, se estão te mandando direcionar coisas para favorecer o vereador A, o vereador B, eu não preciso de nenhum prefeito e nunca precisei de nenhum prefeito. 5 mandatos eu tenho consecutivo, vereador Luiz Miguel, junto com o senhor Pedro Danelli nessa casa, nunca precisei de secretário nenhum. O que eu fiz, e as obras que eu fiz, e o trabalho que eu fiz, ninguém fez nessa cidade. Na questão de profissionalização. Obrigado, senhor. Entramos na comunicação de vereadores. Primeiro vereador inscrito, vereador Roberto Gabriel Tozon. Declina. Próximo vereador, vereador Renato Checker. Isso aí mesmo, vereador. Parabéns, vereador da Lalane. Mas quero falar aqui das emendas impositivas, que esse vereador aqui repassou, vereador Patucci, novamente para o projeto Guardião, o projeto que eu aqui sempre parabenizo os autores do projeto Guardião, que já tem instalado aí na nossa cidade de Passo Fundo 150 câmeras de vídeo monitoramento. Eu quero que no futuro tenha 500 câmeras, para evitar a criminalidade, para deixar os bandidos com medo, porque eles não gostam de ser filmados, essa bandidagem. Então que vão migrar para outros lugares, que Passo Fundo, eu quero que tenha 500, quero que tenha 1000 câmeras de vídeo monitoramento, para fiscalizar a criminalidade. Vereador Patucci, aquela reunião me fortaleceu para mim doar, repassar novamente 180 mil reais de emenda impositiva para o projeto Guardião. Porque naquela reunião, vereador Patucci, que tudo começou, na verdade, com aquela fala que o senhor fez através de um telefonema comigo há 3 anos atrás. E isso eu reconheço. O senhor disse, vereador, tem esse projeto Guardião, é para vídeo monitoramento, o que o senhor acha? Eu, na hora, o que eu puder repassar, eu vou passar. Então, essa última reunião que nós tivemos semana passada, que o senhor provocou a reunião, realmente, os autores são contra ocupar o projeto Guardião para multa. São totalmente contra. Eu queria só ouvir aquilo da boca deles, para que eu pudesse, então, novamente repassar 185 mil reais. E estamos aí na luta, o meu projeto está aí, que proíbe a multa de trânsito através do projeto Guardião. Como digo, se o prefeito querer ocupar
vídeo monitoramento para multar ainda mais a nossa comunidade de Passo Fundo, que faça outro tipo de projeto com outro tipo de recurso, não com este projeto e com o nosso recurso. Então, que fica bem esclarecido. E quero, nesses 30 segundos aí, reforçar o convite aí dos colegas vereadores para a sessão solene agora, logo a mais, às 7 horas, em homenagem à empresa JR, que se instala lá no nosso grande bairro São Cristóvão, vereador Rufa, há 25 anos. Uma empresa que gera 300 empregos diretos e milhares indiretos, que vai ser reconhecida na tarde de hoje, e reforço aqui o convite para os demais colegas vereadores. Próximo vereador, vereador Paulo Neckley, ausente. Próximo vereador, vereador Patrick Cavalcante. Senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos prestigia nesta tarde, quero aqui saudar nossos amigos, assessores, nosso amigo Adilson, que está na casa, meu sempre companheiro e amigo Peixe, que visita esse parlamento, nosso amigo Éder, filho do sempre querido e vereador desta casa, José Luiz de Moraes, nosso querido amigo Freitas, assessor do deputado Sanderson, que está na casa. Gostaria que o Marcelo pudesse nos auxiliar, o vereador Rafael Colucci, vereador Fernando, que na última sexta-feira, dentro desta casa, nós realizamos um encontro democratas, caros colegas vereadores, mostrando a força, principalmente do partido, do vereador Ronaldo Rosa, mas também o empoderamento da mulher. Quem promoveu o encontro nosso foi o Democratas Mulher Estadual. Nós tivemos a presença da nossa presidente, a vereadora de Guaíba, Cláudia Vieira, que é vereadora e presidente estadual do Democratas, a presença do deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, a qual preside também o Democratas, vereador João dos Santos. A casa estava cheia, uma boa representação, mais de 12 municípios da região estiveram conosco. O PSD, vereador Tozão, esteve representado pelo JEP aqui na ausência do seu presidente, nos prestigiando. Nós tivemos também a nossa querida amiga vice-presidente do PSL Mulher, a Angélica Zuzzi, que esteve conosco. Foi um belo encontro, onde nós podemos aqui falar um pouquinho da estrutura do DEM de Passo Fundo, a estrutura da estadual, da região nossa, vereador Rafael, vereador Fernando, e também tivemos atos de filiações, e aqui eu quero saudar as boas-vindas ao pastor Sampaio, que será pré-candidato a vereador pelo Democratas. Também tivemos a filiação do nosso colega desta casa, André Vieira, que assumiu na semana passada a assessoria de comunicação desta casa, será nosso pré-candidato a vereador, filiando-se também ao DEM. O Democratas Municipal apresentou também, na oportunidade, senhores, podem ver na foto ali, a força e o empoderamento das mulheres, uma boa participação de mulheres. Enquanto a gente acompanha, a nível de Brasil, a dificuldade, vereador Patucci, de termos mulheres nos partidos, o DEM tem trabalhado muito, vereador Ronaldo, o vereador Gleison, para a participação da mulher. A mulher tem que estar participando da política. Nós queremos que, no próximo ano, vereador Rafael, esta casa tenha também a representação feminina nesta casa, para que a gente possa mostrar o trabalho, o empenho e a dedicação que a mulher tem. Não somente, vereador Eloy Costa, não somente como dona de casa, como mãe, mas sim na política municipal. Então, ficamos muito felizes, senhor presidente, pelo envolvimento, pela participação, principalmente dos nossos filiados de Passo Fundo e apoiadores que estiveram em grande número nesta casa. Então, foi um grande evento. O vereador Rafael, no final do evento, disse assim, meu Deus, que sucesso, não esperava tanto. Vereador Leandro, véspera de um feriado de finados, muitos viajam e as pessoas deixaram de viajar para estar conosco. Então, queria poder compartilhar com os colegas vereadores esse grande momento do nosso partido. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, vereador Márcio Patucci. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia, telespectadores do canal 16, quero aqui falar um pouquinho no mesmo tom do vereador Renato Checker em relação às emendas impositivas. Quero aqui agradecer aos colegas que atenderam mais uma vez o apelo da sociedade pela inclusão de emendas para o programa Guardião do Vídeo Monitoramento. Eu contabilizei que foram mais de 8 ou 9 colegas
que destinaram, se não a totalidade, mas pelo menos a parcialidade das suas emendas. Eu acho que esse é o propósito da casa, vereador Tchequim, que a gente consiga construir coisas, ações necessárias e que sejam sentidas pela comunidade. Claro que essa inversão, muitas vezes, do projeto Guardião em relação às multas de trânsito que serão, a partir de um tempo, né, gestionadas aí pela Secretaria Municipal de Segurança Pública, isso também está impactando alguns investimentos. O que nós vimos na última reunião, de fato, foi que o presidente do Concepro e também a representação da Brigada Militar não estavam de acordo com essa finalidade do projeto Guardião, diga-se de passagem, vereador Tozon. Então é importante nós termos ouvido, até para que nós aqui não ficássemos até mesmo na dúvida. Dizer que sim, nós continuaremos buscando recursos, a lei que nós aprovamos nessa casa de minha autoria também é para viabilizar que a própria iniciativa privada possa, na medida do possível também, colocar recurso no fundo municipal e a partir do fundo, então, a aquisição de novos equipamentos. Eu acho que o propósito do projeto Guardião, ele é maior que isso. Esses atrapalhos que estão acontecendo aí, nós temos que superar, nós vamos ter que ir lá na secretaria, conversar com o seu secretário municipal, dizer para ele, né, da necessidade de nós focarmos na insegurança e que o projeto Guardião tem a sua essência justamente esse foco de evitar a criminalidade, de participar e premiar a investigação que é tratado lá pela Polícia Civil. Então esse que é o foco que nós temos que nos somar para que o projeto Guardião aqui na cidade ele não esmoreça. Mas, para finalizar, faltam 30 segundos, tem muita gente preocupada, senhores vereadores, com essa notícia aí do parcelamento, né? Aliás, do não parcelamento do IPVA. Já estou acabando aqui, do não parcelamento do IPVA, claro que todos fomos tomados de surpresa, não concordamos com essa missão, mas não podemos esquecer e temos que lembrar aqui que também temos o aumento do IPTU para acontecer. Então, aqueles que muitas vezes estão criticando, têm que saber que como vai ser a defesa do aumento do IPTU. Quem está do lado do prefeito para defender o aumento do IPTU? Eu não estou. Então, fica a dica aqui aos amigos, tá bom? Obrigado. Próximo vereador Luiz Miguel Chaves. Colegas vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham, que nos assistem pelo canal 16. Vereador Patucci, IPTU. Eu tenho umas informações, senhores vereadores, informações não privilegiadas, que elas são públicas, mas que a surpresa desagradável será muito grande nos carnês. Estão elaborando os carnês. E alguns colegas que tentaram dizer ou falar que não era aumento de IPTU, aguardem. Aguardem e os senhores verão, os senhores terão a oportunidade de acompanhar que os carnês, alguns já estão prontos. O índice de aumento que foram corrigidos, alguns carnês, é horrível, senhores vereadores. Uma situação, vereador Patucci, eu não ia tocar nesse assunto, mas já que Vossa Excelência falou, então estamos aguardando atentamente. A população de Passo Fundo está aguardando atentamente os carnês, principalmente lá nos bairros e vilas, onde os vereadores disseram, fiquem tranquilos, que aqui não terá aumento. Lhe concedo a parte, vereador. E cabe um pedido de informação por parte dos vereadores, e eu faço questão de subscrevê-lo, para que a administração consiga informar, já que está na iminência de emitir os carnês, aí, qual que será o reajuste desses novos carnês aí, conforme a região da cidade. Eu acho que essa preocupação a casa do povo tem que ter, porque vai ter aumento, as pessoas vão sentir no bolso, tem muita gente que vai ter que deixar de
né? Botar algumas coisas para dentro da sua casa, comprar coisas pessoais para poder pagar o seu imposto, que vai ser uma surpresa desagradável no final do ano. Então, eu acho que cabe um pedido de informação, que a bancada de oposição tem que se reunir, vereador Miguel, nós vamos subscrever, para que nós tenhamos também a certeza de que aquilo que for informado vai ser o realizado, né, ou não, lá quando da emissão dos carnês. Eu acho que essa prevenção nós temos que ter. Correto, vereador. Nós estamos aí atentos, fizemos a nossa parte, alertamos este plenário, alertamos esta Câmara que não era o momento certo para o momento CPTU. Que poderia deixar para a próxima administração, para o próximo prefeito, para a próxima Câmara de Vereadores. Mas nós alertamos e as pessoas que trabalham 5 minutos da oposição, ou 5 minutos da situação foram utilizados? Pois não, vereador. PDT ou da oposição? Por enquanto do PDT. Não, não. Pode ser 5 minutos do PDT. PDT, pois não. Então, retornando ao assunto, senhores vereadores, as pessoas que estão confeccionando os carnês, vereador Patucci, têm índices de 100%, 200%, 300, 500, 700, quase 1000%. E aí disseram, não, mas tem lugares que não vai ser aumentado. Todos os lugares serão aumentados. Ah, mas os maiores não vão pagar tanto, vão pagar menos. Mas e o pobre? E lá no canto da nossa vila, onde nós moramos, aonde nós nos identificamos, e não é eu, é a maioria dos senhores vereadores. E nós vamos ter que explicar, principalmente os senhores que aprovaram pelo aumento. Falando, vereador Dalalana, eu nunca consegui nada nesta secretaria. Então eu fico tranquilo, vereador Dalalana, que não é eu como oposição, que o senhor faz parte da base do governo. Seu partido, o PTB, faz parte. E não consegue também. Eu ouvi aqui o seu desabafo, da sua forma de falar. E eu quero dizer ao senhor, e eu trago aqui o Adilson, meu particular amigo, que é ali da General Osório, tem a sua empresa ali. Há exatamente um ano, e falei também com o vereador Ronaldo, que tem esta responsabilidade aqui de representar e defender o executivo, mas que ele é uma pessoa muito ponderada e sabe que muitas vezes é difícil defender o indefensável. Há um ano atrás, eu solicitei de novo a canalização ali na General Osório, ao lado da casa de oração. Vereador Patucci, prometido pelo então candidato a vice-prefeito, João Pedro Nunes, meu particular amigo, colega vereador, mora meia quadra do local, e ele me disse da seguinte forma: fica tranquilo que em 30 dias será resolvido. E hoje, ao meio-dia, senhores vereadores, até veículos foram removidos do local pela força da água da chuva. Naquele local, e eu quero dizer que não é desta administração também, passou pela minha, que não arrumou, mas as coisas vão piorando com o tempo, vereador Ronaldo. Se lá do tempo do Oswaldo Gomes não arrumaram, e se lá do tempo do Júlio Teixeira não arrumaram, as coisas vão piorando, e passou o DIP e piorou, e agora piorou. Mas o candidato a vice-prefeito esteve no local. Nós vamos vencer a eleição em Passo Fundo, junto com o prefeito Luciano, e esse problema nós iremos resolver agora, no primeiro semestre desta legislatura, que já está terminando agora no ano que vem. E hoje o pessoal me mandaram vídeos e nem trouxe ali para os colegas passarem, veículos removidos no local com a força da chuva. Então, vereador Dalalana, não é o senhor, somos nós e quem perde a população.
Mas eu vejo, fico feliz que eu vejo colegas vereadores toda semana colocando nas suas redes sociais, fazendo selfie das obras, das indicações, dos pedidos de providência, muitas vezes não autoria deles. Mas é bonito que aconteça isso aí. Teve um vereador Candinho, que também não era do meu tempo, também não sou tão antigo assim, que ele via aonde estava programado para a Secretaria de Obras fazer as obras, e ele ia lá e dizia 5 minutos de oposição, senhor presidente. E ele ia lá no bairro e dizia, olha, vereador Candinho está trazendo o asfalto para esta rua. Vereador Candinho está trazendo para cá a construção da ponte da Coab 1, unindo a São Bento, aquela famosa ponte. Ele via na programação, vereador Eloy, e depois ia lá, não tinha selfie na época, e ele ficava como autor das obras. Então, eu tenho visto muita coisa. Tenho visto situações que eu nunca vi. Mas eu fico feliz quando vejo os colegas vereadores fazendo selfie dos seus bairros. Aqui, visita com o senhor prefeito, com o secretário de obras, com o secretário do interior, e as coisas acontecendo. E eu fico feliz em saber que as coisas acontecem, muitas vezes, por algum partido, algum pedido de providência, mas eu, uma vez por mês, eu dou uma olhada nos meus pedidos de providência, nas minhas indicações, e vejo as informações oriundas do Executivo. Está na programação desta secretaria. Só estava na programação. Mas quando vai ser realizada? Porque o pedido de providência não é do vereador Luiz Miguel, não é do vereador Patucci, não é do Dalalana. É da comunidade, é da população de Passo Fundo. Vereador Eloy, eu fui lá no seu bairro, fui chamado por um grupo de moradores, e amanhã eu vou lá, do qual até, se o senhor quiser, eu posso lhe convidar, porque não vai ser um pedido do vereador Luiz Miguel, porque não vão fazer. Existe um triângulo ali, um lugar público de uma praça, que lá tem geladeira velha, lá tem sofá-cama. Fizeram o corte das árvores e estocaram lá, secou e não foram juntar. Amanhã eu irei lá novamente. Solicitei, fiz um pedido de providência e até agora nada. E um espaço bom, onde ali poderia ter uma academia ao ar livre, uma quadra de esportes para aqueles jovens, uma área que dificilmente você vai encontrar em outro bairro, lá no primeiro centenário, na Grande Veracruz. E até agora nada. Sabe o que é por causa do nosso pedido? Sabe que é uma autoria nossa? Mas 2020 está chegando. Estamos a menos de um ano das eleições. As coisas estão acontecendo, vereador. As coligações estão acontecendo. E nós temos a certeza absoluta que a nossa campanha vai ser uma campanha diferenciada. Não vamos falar do que passou, do que não foi feito. Existem coisas boas sendo feitas? Claro que existe. Não existe prefeito que tenha projeto ruim para Passo Fundo. Não existe nenhum vereador que tenha projeto ruim para Passo Fundo. Todos nós temos projetos bons. Alguns executados, outros não. Se você é amigo do rei, acontece. Se você não é amigo do rei, não acontece. Senhores vereadores, eu tenho uma emenda, e já falei isso aqui. E falei pessoalmente para o prefeito que eu não gostei da sua atitude. Fomos a Brasília, conseguimos com o deputado Alceu Moreira uma emenda empenhada ainda de 1.480.000 para EMEI lá do bairro São Cristóvão. O pessoal da brigada, da cooperativa Conquista, tiveram uma reunião com o senhor prefeito municipal e tentaram, vereador Patrick, entrar nesse assunto. E simplesmente o prefeito disse assim, não quero falar desse assunto. Esse assunto, qual é a outra pauta de vocês? Ele poderia dizer que bom, o vereador Luiz Miguel é policial. Foi ele que foi buscar essa emenda.
E ele me disse mais, essa emenda poderá ser perdida. E eu falei para ele, claro, prefeito, porque na época o município estava com 2 pendências de 2 par. Um lá na Santa Marta e outro não sei onde. 2 pendências do quais, tendo pendência, agora, nós não vamos aceitar que esta emenda, por falta de projeto, ou de ser da autoria do vereador Luiz Miguel, de uma e-mail para Passo Fundo, para a comunidade do bairro São Cristóvão, ela volte para Brasília por falta de projeto e por ser ideologicamente de autoria de um vereador que hoje lidera a oposição. Muito obrigado, senhor presidente. Encerramos a comunicação de vereadores. Hoje não temos matéria na pauta. Entramos na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto que consta da ordem do dia. Ordem do dia. Em discussão e votação, projeto de lei número 0090/2019. Autoria do gabinete do vereador Saul Spinelli. Institui o Programa Ambiental IPTU Verde no município de Passo Fundo e dá outras providências. Pareceres: CCJ, favorável, relator vereador Paulo Necli. CFPC, favorável, relator vereador Leandro Rosso. CPDUI, favorável, relator vereador Ronaldo Severo da Silva. CCDH, favorável, relator vereador Rafael Colucci. Abertas as inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria. Vamos discutir com o Salzinho isso aí. Encerradas as inscrições. Primeiro inscrito, o vereador Saul Spinelli, autor do projeto. Presidente, mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste na TV Câmara, nós já falamos em várias oportunidades deste projeto, que não é um projeto somente apresentado em Passo Fundo, já foi apresentado em outros municípios, em outros estados, e, por exemplo, no município de Curitiba, na cidade de Curitiba, já é realidade há 20 anos. É uma legislação que prevê toda uma organização da cidade no que se refere à utilização de energia solar, captação de água da chuva, reutilização da água, calçadas verdes, muro ecológico, a utilização de equipamentos para ocupação também de energia produzida através de lixo e de uma série de coisas, de produtos que venham a ser feito com aparelhos que estão aí à disposição, e toda essa legislação nova. Isto não é, vou repetir, uma exclusividade aqui de Passo Fundo de discutir este tema através do nosso projeto, né? A Locus fez uma excelente matéria, eu quero até destacar e agradecer. Não é apenas Passo Fundo, já tem em outras cidades há muito tempo, citei Curitiba, mas poderia citar aqui outros municípios, inclusive de outros países. E por que nós pedimos a aprovação, presidente Fernando Rigon? Este tema já é matéria vencida no Supremo quanto a apontamentos do Executivo quanto a visto de origem. Não, fizemos o estudo da matéria, fizemos o impacto orçamentário e também fizemos uma justificativa que esteve à disposição de todos que tiveram acesso ao processo digital, da importância da matéria, da importância desta lei, para que nós
possamos garantir uma ocupação melhor dos recursos naturais. E também se prevê a instalação de equipamentos de utilização de energia solar, de ocupação e reutilização da água, nas escolas, nos prédios públicos, para diminuir a conta de luz e diminuir a conta de água. E nos edifícios, nas casas, nos imóveis que estão construídos e outros que serão construídos, também fazendo uma previsão organizada de descontos no imposto predial, no IPTU. Isso é importante porque nós, devagarinho, caminhamos por uma política pública já instalada em outros municípios, que deu certo e que fez com que os municípios melhorassem nessa questão de ocupação de recursos naturais. Passo Fundo não será diferente. Passo Fundo poderá ocupar muito sim, através desta lei, de fazer investimentos, né? A matéria jurídica é pauta vencida, ou seja, o nosso projeto passou pela assessoria jurídica, passou pelas comissões, já foi aprovado em outros municípios, não houve problema de aplicação, pelo contrário, houve vantagens, não são descontos vitalícios, são descontos por um período, depois não é para sempre o desconto. E por fim, eu quero destacar aqui a importância que nós temos de cuidar do meio ambiente a curto e longo prazo. Nós apresentamos nesta casa, além desse projeto, o projeto de inventário arbóreo, que está bastante adiantado na questão de plantio de árvores, do manejo de árvores, da programação de árvores, porque nós temos muitas árvores plantadas em espaços públicos, por exemplo, eu quero concluir com isso. Só que essas árvores vão morrer. Nós temos que ter um planejamento de plantio de outras árvores para os benefícios que todos nós sabemos que as árvores dão para a saúde do ser humano, para a saúde dos pássaros, dos animais, enfim. Então, gente, é um tema que não é único, já foi discutido e solucionou muitos problemas em muitas cidades, tá bom? Próximo vereador Márcio Patucci. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero inicialmente cumprimentar o vereador Saul pela proposta apresentada. Lembro aos colegas, vereador Dalalana, vereador Patrick, da outra legislatura, que o vereador Rui Lorenzato, eu acho que deve ter apresentado um projeto semelhante a esse, vereador Gleison, no mínimo umas 2 vezes, eu acho. Me lembro que numa oportunidade nós fizemos um diálogo com ele também, como nesse sentido, vereador Saul, porque entendemos que a cidade ela precisa realmente avançar com os olhos voltados à preocupação ambiental. E esse projeto de Vossa Excelência, por óbvio que atende naquilo que nós temos de mais moderno hoje, de preocupação ambiental, e faço questão de citar aqui o uso de energias fotovoltaicas. Aqui, me ajuda aqui o colega aqui, me fugiu a palavra aqui. É o uso da energia solar para que as casas, as empresas, os edifícios, eles possam ser, de certa forma, contemplados e com isso reduzir, quem sabe, um dos maiores componentes que as famílias e as empresas têm, que é a conta de energia elétrica. Isso está no projeto do vereador Saul, isso compreende aquelas pessoas que assim, nesse caso, se inserirem, terão esse benefício tributário, esse benefício de redução. O projeto cria uma linha de redução, vereador Saul, com a possibilidade de até 100%. Confesso a Vossa Excelência que tenho dúvidas se isso não vai ser vetado pelo Executivo. Mas, da mesma forma, quero aqui assumir o compromisso que, em caso de veto do senhor prefeito, nós estaremos aqui pela derrubada do veto e tenho certeza que uma medida dessas, que equilibra ações em favor do meio ambiente, terão
o entendimento que essa casa poderá também, como foi na última semana, derrubar, se for o caso de veto. Mas, por se tratar de um bom projeto e por se tratar de Vossa Excelência, que faz parte da base do governo, do senhor prefeito, que esse projeto, então, terá, após a aprovação dessa casa, um único caminho, que é o caminho da sanção, que é o caminho de Passo Fundo se equiparar, já que perdeu muito tempo de termos o IPTU verde, como foi dito aqui pelo autor orador. Curitiba há mais de 20 anos já implementa, Porto Alegre, Santa Cruz, Caxias, outras tantas cidades assim o fazem, e essa é uma excepcional modalidade de nós estimularmos com que as pessoas tenham novas adoções aí para os cuidados do meio ambiente. Então, vereador Saul, fica os cumprimentos desse vereador. Já conversei com o vereador Luiz Miguel, a bancada do PDT vai assim assumir esse seu projeto como um projeto da casa, um projeto compartilhado e um projeto bem. Agora rogamos, né, que, não vou dizer o Deus Pai, mas rogamos que esse projeto possa ser sancionado e tornado lei no nosso município. Obrigado, senhores vereadores. Próximo vereador, vereador Rafael Colucci. Contemplado. Próximo vereador, Cláudio Lurufa Soldar. Contemplado. Colocamos em votação o projeto. Projeto de lei número 090/2019, que institui o Programa Ambiental IPTU Verde. Presidente, quero já agradecer o apoio dos vereadores e dizer que no nosso projeto nós temos ali uma justificativa, inclusive parecer já do Supremo quanto a essa matéria. Ela não é inconstitucional, não tem visto de origem, já é aplicado em outros municípios e por um dever de justiça aqui, agradecer muito o apoio e a colaboração do Ministério Público através do Dr. Paulo Cirne na construção desta lei, que com certeza será mais uma lei que melhore aí na ocupação dos recursos naturais da nossa cidade. Obrigado, vereador. Justificativa de voto, presidente. Pois não, vereador. Dizer que o meu voto foi favorável, porque tudo aquilo que se relaciona ao meio ambiente, que é bom para o meio ambiente, o nosso planeta, meu voto sempre vai ser favorável. Obrigado. Encerrada a votação. 17 votos favoráveis, nenhum contrário, 3 ausências. Comunicação urgente e importante de líder da bancada do Democratas. Presidente, retornando a essa tribuna para falar duas coisas que passou despercebido, mas não deixa de ser tão importante quanto o que foi mencionado aqui. Hoje, pela parte da manhã, fomos procurados pelas servidoras da Justiça Federal, a Mônica Gracioli, a respeito de um projeto sobre os resíduos sólidos. Projeto que é muito importante pelo fato de
eles estarem estabelecendo lá. E ela nos colocou também um desafio, presidente, que juntamente com Vossa Excelência, quero convidar os demais colegas para participarmos de uma reunião, porque a gente tem aqui na casa, foi aprovado o projeto do vereador Alex, que proíbe o uso dos canudos de plástico. Mas usamos copos de plástico a dar aqui um pau aqui embaixo. Então, vale o bom senso de nós nos procurar alternativas que podem ser sustentáveis. A separação também dos resíduos, e nada mais bonito do que essa casa dá o exemplo, o executivo dá o exemplo, os outros órgãos, vereador Leui, da cidade que prestam serviço para a comunidade, dá o exemplo. Não custa nada e traz só benefício, vereador João dos Santos. Então, vamos conversar aí durante a semana e assim que tiver a data, convidaremos todos os vereadores, porque isso é no coletivo. E à tarde também fui procurado pelas empresas que vendem sofás na cidade, que vendem móveis os móveis aqueles de sintéticos, reclamando das empresas que vêm vender aqui na nossa cidade, se instalam em determinados lugares, não pagam os impostos municipais nem estaduais, vende mais barato porque não tem que pagar funcionário nem aluguel, e aí pediram que formalizasse uma denúncia à Secretaria de Fazenda. E assim foi feito, aberto um processo, e agora nós temos que fiscalizar se realmente terá ações fiscalizatórias, e é muito difícil, vereador Luí, porque é no final de semana. Mas tem que ser fiscalizado, vereador Rufa. As pessoas estão pagando impostos, estão pagando em dia com as suas obrigações, as pessoas vêm de fora vender. Óbvio que vai vender mais barato, óbvio que vai vender em 10 vezes, presidente Fernando Rigon. Mas e quem está aqui, pagando os impostos, pagando aluguel, tem que ter, no mínimo, o respeito de essas empresas serem fiscalizadas. Então, a gente fez esses encaminhamentos e agora vamos cobrar do Poder Executivo que seja tomada as devidas providências. Obrigado aí pela atenção de todos. Uma boa noite. Comunicação urgente, importante, líder da bancada do PSDB. Senhor presidente, senhores vereadores, também quem nos assiste através da TV Câmara, redes sociais, também a todos que estão aqui presentes. Quero mandar um abraço lá para o meu amigo Éder de Moraes, meu amigo, filho do meu compadre e ex-vereador dessa casa, José Eurides de Moraes. Também quero dar boas-vindas ao meu amigo Brasileiro Machado da Luz. Brasileiro é uma figura popular aqui na nossa cidade, conhecidíssima e gente nossa, né? Gente do povo. Então, e essa casa é do povo, essa casa é sua, tá bom? Fique à vontade aí. Só não vai tirar a roupa. O presidente Fernando, acabamos de aprovar o projeto do vereador Saul Spinelli, que fala sobre o IPTU verde. E o vereador Eloy citou aqui no microfone de aparte, e aquilo que o senhor falou, eu faço as suas palavras as minhas. Porque tudo que vem apoiar o meio ambiente, nós temos que, nesta casa, sim, fazer o possível para que as coisas deem certo. E hoje, uma parte do meu manifesto é para chamar a atenção contra os inimigos da natureza, os vândalos que viram lixeiras, que queimam lixeiras, depredam o patrimônio público, e também contra os malfeitores que maltratam o nosso meio ambiente, fazendo descartes irregulares em nossas vias públicas, entradas e saídas da cidade, e cito algumas: Perimetral Sul e Norte, em vários pontos, nas estradas
e também nas entradas de matos, capoeiras, em beiras de estrada, tanto ali na região da Vila Jardim, ali próximo ao cemitério Jardim da Colina, a entrada da Roselândia e também ali próximo à perimetral, naqueles matos adjacentes ali da fazenda da Brigada Militar. Também na BR-285 e em vários pontos, na Transbrasiliana, são vários locais onde pessoas mal educadas e sem consciência com a natureza descartam entre roupas, calçados, móveis, sofás, guarda-roupas, fogões e também outros utensílios que não são mais usados no seu lar, tais como televisores, aparelhos de som, sucatas de computadores e outros tipos de lixo, como embalagens de produtos de limpeza e outros materiais que fazem mal ao solo, tipo de material descartado por oficinas mecânicas, borrachas e resto de óleo e outros produtos químicos de grande impacto negativo ao meio ambiente. E hoje um amigo meu me mandou um vídeo lá da Avenida Rio Grande, aonde a coisa lá tá pesada, viu? Além de cachorro morto, animais mortos, descarte de muitas porcarias. E eu quero mostrar aqui para vocês então esse vídeo. Bom dia, vereador João dos Santos. Tudo bem com o senhor? Espero que sim. Venho através desse vídeo pedir sua ajuda. Olha o que fizeram aqui na Avenida Rio Grande, próximo às Telhas Sul, a Praduzem. Vereador, conto com a sua ajuda, meu amigo. Não podemos permitir que continue acontecendo esse tipo de coisa em nossa cidade. Olha só, o descaso com a natureza, amigo. Isso aqui, ó, se nós não tirarmos daqui, vai ficar quantas décadas? Vai ficar 200 anos isso aqui, ó, é borracha, é plástico. Eu estou aqui fazendo uma averiguação, infelizmente não achei nenhum papel da empresa, um cartão, uma logomarca, mas ó, isso aqui é a empresa que mexe ou com chapeação ou com estofaria. Isso aqui tá com cara de estofaria, ó. É borracha de porta, é forro de porta, é painel. Então, amigo, por favor, me dá um suporte aí nessa demanda. Olha aí para vocês terem uma ideia do que as pessoas descartam em nosso meio ambiente. Será que essas pessoas elas não têm a consciência de que esse lixo pode fazer mal ao solo, prejudicar os alimentos que são plantados sobre o mesmo e que nós consumimos, mas principalmente esse lixo venenoso atinge águas que bebemos, porque ele vai atingir as nascentes, as vertentes que fazem os córregos, sangas, rios, e essa água pode ser o veneno que nós tomamos no dia a dia. Então seria isso, senhor presidente, fica aqui o nosso desabafo e o nosso apelo para que as pessoas não façam mais isso. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Eu gostaria de convidar todos os vereadores desta casa, assim como também quem está nos assistindo na TV Câmara, o secretário estadual de Habitação, José Stedley, estará em Passo Fundo na próxima quarta-feira, dia 6, para participar da audiência de tentativa de conciliação do edifício Gralha, aquele edifício que fica lá na Coab 1, Edmundo Trai. 16 famílias tiveram que abandonar os seus apartamentos em 2016, estão morando de aluguel, estão morando em casas emprestadas, em garagens, e esta audiência, que contará também com a Caixa Econômica Federal e Prefeitura Municipal de Passo Fundo, embora não seja parte da Prefeitura, ela contará com a Câmara Municipal de Vereadores através deste vereador, que foi autorizado e inclusive sugerido pelo juiz Moacir Baggio, que está cuidando da ação. Então, gostaria de convidar também, porque amanhã, à noite, na comunidade do Alexandre Záquia, vai ter um mutirão da regularização fundiária, com toda a equipe da Secretaria Estadual de Habitação naquela comunidade, às 19 horas na Escola Guaraci Barroso Marinho. E dia 7, na Coab 1, no CTG, o mutirão das casas lá da Coab 1 e Coab 2. Dia 6, então. Quarta-feira, dia 6, às 14 horas, na Justiça Federal. Dia 5, à noite, no ZAC, às 19 horas, na Escola Guaraci Barroso Marinho. Dia 7, no CTG
Eduardo Miller, às 19 horas. Quem tiver famílias que moram na Coab 1 ou Coab 2, podem pedir para ir às 19 horas lá para regularizar as suas moradias. Obrigado, vereador. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.